Olá, alunos da Rede Municipal de Educação de Picos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Professora Crislândia, para mais uma aula do componente curricular Língua Portuguesa. Estou aqui aguardando vocês, alunos do sexto ano, para a nossa aula de hoje. O tema, parágrafo. No livro de vocês, de língua portuguesa, é claro, vocês vão encontrar divisão do texto em parágrafos. E eu trago aqui para vocês algumas informações importantes sobre essa parte do texto. Estão prontos? Então, convido vocês a fazerem a leitura do texto. Urubus e Sabiás, de Rubem Alves. Tudo aconteceu numa terra distante, no tempo em que os bichos falavam. Os urubus, aves por natureza becadas, mas sem grandes dotes para o canto, decidiram que, mesmo contra a natureza, eles haveriam de se tornar grandes cantores. E para isso, fundaram escolas e importaram professores. Gargarejaram dó, ré, mi, fá, mandaram imprimir diplomas e fizeram competições entre si, para ver quais deles seriam os mais importantes e teriam a permissão de mandar nos outros. Foi assim que eles organizaram concursos e se deram nomes pomposos, e o sonho de cada urubuzinho, instrutor em início de carreira, era de se tornar um responsável urubu titular, a quem todos chamavam por Vossa Excelência. Tudo ia muito bem, até que a doce tranquilidade da hierarquia dos urubus foi estremecida. A floresta foi invadida por bandos de pintacilgos, tagarelas, que brincavam com os canários e faziam serenatas com os sabiás. Os velhos urubus entortaram o bico, o rancor encrespou a testa, e eles convocaram pintacilgos, sabiás e canários para um inquérito. Onde estão os documentos dos seus concursos? E as pobres aves se olharam perplexas, porque nunca haviam imaginado que tais coisas houvessem. Não haviam passado por escolas de canto, porque o canto nascera com elas, e nunca apresentaram um diploma para provar que sabiam cantar, mas cantavam simplesmente. Não, assim não pode ser. Cantar sem titulação devida é um desrespeito à ordem. E os urubus, em uníssono, expulsaram da floresta os passarinhos que cantavam sem alvarás. Moral: em terra de urubus, diplomados não se ouve canto de sabiá. Em terra de urubus diplomados, não se ouve canto de sabiá. Percebam que o texto ele está dividido em parágrafos. Eles foram destacados em cores, tá? E cada cor representa um parágrafo. Cada parágrafo desenvolve uma ideia. Esse primeiro parágrafo introduz o texto apresentando a situação, contextualizando o leitor. Esse segundo parágrafo, né, também de cor destacada, ele vai desenvolver outra ideia. Ele vai apresentar acontecimentos. E o último parágrafo também está em outra cor, tá certo? Essa cor aqui, laranja, que está concluindo o texto, né? E termina também com esse último parágrafo, que é a moral da história, que podia muito bem ter sido colocada aqui, ó, juntamente com o último parágrafo, mas o escritor preferiu colocá-la em destaque. Ok, então, estamos vendo aí que o texto é dividido em parágrafos e que cada parágrafo contém uma ideia. Certo, gente? Então, estou perguntando aqui a vocês, por que fazer parágrafos? Né? Qual é a necessidade de fazer parágrafos num texto? Porque os parágrafos contêm ideias, tá bom? A função do parágrafo é desenvolver ideias. Por isso, a importância de cada ideia ser colocada em parágrafo, certo? Você já observou em textos de prosa como esse que acabamos de ler, gente, um espaço que é dado à primeira linha à esquerda do texto?
Pois bem, propositalmente, eu tirei, tá, esse espaçamento nos primeiros parágrafos. Percebam aqui que não há esse espaçamento. Será que vocês notaram isso? Acharam que a professora tinha esquecido? Ou será que vocês não perceberam a falta desse espaçamento aqui do parágrafo? Pois bem, ele é uma marca, né, importante, é uma característica do parágrafo, esse espaçamento. Assim como no segundo também, eu retirei, tá certo? Vejam que aqui, ó, ele já foi colocado, né? Os velhos urubus, e aqui também, certo? Assim como foi colocado nesse e nesse não, tá bom? Então, esse texto aqui, a estrutura dele está incoerente por conta que faltou esse espaçamento no início dos parágrafos, porque o texto em parágrafos há necessidade desse espaço que é dado na primeira linha à esquerda do texto. Outra forma, gente, de marcar um parágrafo, tá? Outra forma de reconhecer o parágrafo é o uso desse símbolo, que são dois S's sobrepostos. Porém, nós não temos esse costume de marcar os nossos parágrafos com esse símbolo. Esse símbolo ele é mais usado em textos legislativos, tá bom? Para marcar os parágrafos dessas leis, tá bom? O parágrafo apresenta uma ideia nuclear. Cada parágrafo apresenta uma ideia, tá? Uma ideia nuclear. Iniciado com seu adentramento, vale lembrar aqui que também é necessário a primeira palavra com letra maiúscula, né? Iniciar sempre com letra maiúscula, e que ele é encerrado com um sinal de pontuação, exceto a vírgula. Nós podemos usar o ponto final, nós podemos usar o ponto de interrogação, exclamação ou reticências. Jamais a vírgula, porque a vírgula ela vai separar ideias, né, termos, mas não vai encerrar uma frase, encerrar um parágrafo. Tá bom, gente? E aqui eu trago para vocês a definição de parágrafo. O parágrafo se constitui em uma unidade, tá? É um conjunto de frases que formam uma sequência com sentido, com lógica, tá bem? O parágrafo ele é um conjunto de frases. Essas frases são interligadas, elas têm uma sequência e têm um sentido lógico, tá bem? Os parágrafos são estruturas que compõem um texto e podem ser de diferentes extensões. Vocês podem perguntar assim, professora, quantas linhas devem ter o meu parágrafo? Não há um número X de linhas para você compor o seu parágrafo. Isso depende muito das ideias que você vai desenvolver nesse parágrafo, está bem? É por isso que eu trago aqui para vocês a informação que o parágrafo ele pode ser longo, ele pode ser médio ou ele pode ser curto. Onde é que eu tenho um parágrafo longo? Ele é presente em textos científicos, em textos acadêmicos, porque eles exigem uma explicação mais complexa, né? Com exemplos e com especificações. Por isso é um parágrafo longo. O parágrafo é médio, gente, quando ele é usado em revistas, em jornais, por apresentarem textos de maior agilidade e de informações menos densas, ou seja, sem complexidade. Informações simples, objetivas, claras. O parágrafo é curto quando ele é usado em chamadas de notícia, em cartas sociais, em editoriais e também em livros infantis, por exemplo. Nós podemos fazer um texto com parágrafos longos em livros para criança, né? Elas vão se cansar. Também, gente, em chamadas de notícia, tem que ser algo objetivo, que prenda a atenção do leitor, que o leitor se interesse de fazer a leitura daquele texto. Tá bem? Então, os parágrafos, dependendo da situação, da ideia que ele vai apresentar, ele pode ser um parágrafo longo, médio ou curto, tá?
E aqui eu trouxe para vocês um texto, né, de uma figura bem conhecida, o Homem-Aranha. Ele com certeza fez parte aí da sua infância, né? E você o conhece muito bem, eu acredito. E o texto, propositalmente, foi retirado, né, os seus parágrafos, porque eu quero que vocês aqui localizem as ideias, tá? Que são apresentadas em cada parágrafo e entendam onde começa e termina cada um. Então, vamos à leitura do texto? Começo da aventura. Peter Parker é um adolescente que vai à escola, tenta se entender com os amigos e conquistar uma garota. Ou seja, é um cara comum, ou quase. Isso muda depois que ele é picado por uma aranha radioativa e ganha força, sentidos apurados e flexibilidade. Assim, vai se transformando no Homem-Aranha, que pode soltar uma teia resistente, prever acontecimentos e voar entre os prédios. O jovem herói é bem-humorado, vive falando com a turma pelo celular e internet, mas leva sustos com suas habilidades e com os vilões arrepiantes que tem de enfrentar. Então percebam aí que esse texto ele é dividido em ideias, né? Os parágrafos apresentam ideias. O primeiro parágrafo ele vai contar sobre a vida do Peter Parker antes de se tornar o Homem-Aranha. Ou seja, o primeiro parágrafo ele vai aqui, ó, da linha 1 até a frase ou quase. Nesse trecho aqui, nesse parágrafo, parágrafo primeiro, ele está apresentando o Peter Parker antes dele ser picado pela aranha, tá? E se transformar no Homem-Aranha. O segundo parágrafo, ele vai contar que Peter Parker foi picado por uma aranha e se transformou no Homem-Aranha. Ele vai explicar essa ideia, né? Ele começa aqui, ó, coloquei a marcação 2, isso muda depois, até chegar aqui, ó, voar. Não, vive fala, perdão, gente, me perdi aqui. Prever acontecimentos e voar entre os prédios. Aqui se conclui o segundo parágrafo, né? E explica essa ideia de como aconteceu a transformação do Peter em Homem-Aranha. E esse terceiro parágrafo aqui, ó, nessa marcação, onde vocês estão vendo o número 3, o último parágrafo, ele vai contar como o jovem herói lida com as suas habilidades, tá bem? Ele vai concluir o texto explicando como é que ele lida com suas habilidades, tá certo? Diz que ele tem sustos com suas habilidades e também com os vilões arrepiantes que ele tem de enfrentar. Então, aí está a explicação para vocês das ideias de cada parágrafo. E aqui eu coloquei o texto escrito com o espaçamento correto, tá? E vocês podem reler esse texto aqui, observando a ideia desenvolvida em cada um desses parágrafos. E percebam aqui que o ponto final, né, está concluindo cada parágrafo, tá certo? Essas reticências aqui quer dizer que o texto continua, tá? Eu só peguei 3 parágrafos para exemplificar o texto, tá bem, gente? Então, aqui eu deixo a minha sugestão de atividade para que vocês aprofundem com o professor de sala esse assunto da divisão do texto em parágrafos. As atividades se encontram a partir da página 26 e vão até a página 31, abordando também assuntos de diário, que foi tema da aula passada. Eu aproveito aqui para agradecer imensamente a sua atenção. Espero que tenha contribuído um pouco para o seu aprendizado, tá? Continuem ligados nos nossos vídeos, nas nossas aulas, e até o nosso próximo encontro.